Então, pessoal, vamos dar sequência aí à nossa maratona de correções, certo? Na sexta-feira, a primeira atividade, então, que vocês tinham ali no cronograma era a leitura e realização dessas atividades sobre figuras de linguagem, certo? E a primeira delas era ironia, tá? Já vou aproveitar aqui para fazer uma observação. Vocês vão perceber que no gênero textual crônica, na verdade vocês já devem ter percebido, é comum a presença de figuras de linguagem. Ironia é uma delas. Inclusive, a gente até comentou isso aí na leitura da crônica Um Idoso na Fila do Detran. O modo como ele trata com ironia, né, o fato de ser visto como idoso pelas demais as pessoas e, enfim. Então, as figuras de linguagem são encontradas com frequência em um gênero textual como esse que a gente está estudando agora, que é a crônica, ok? Então, aí na questão 1, vocês deveriam ler essa anedota e responder algumas questões sobre ela, tá? Então, eu vou até ler aqui por ser curtinha, para daí pegar o contexto. No fim do ano, Juquinha chega para o pai e diz: Papai, tenho uma notícia boa e uma ruim para lhe dar. Desconfiado, o pai responde: Lá vem você, Juquinha. Qual é a boa? E Juquinho dispara: Talvez o senhor não precise gastar dinheiro com livros no ano que vem. Puxa, que bom! E a ruim? Talvez eu não passe de ano. Ciente da tentativa do filho, o pai conclui: Espertinho, talvez seja uma boa ideia você ficar sem futebol este fim de semana e garantir novos livros para o ano que vem. Letra A, então. O fato de não gastar dinheiro com livros novos era realmente uma boa notícia para o pai de Juquinha? Por quê? Então, Juquinha traz esse fato como uma boa notícia, mas na verdade não era, né? Porque significava que o fato de não precisar gastar dinheiro com livros novos significava que ele ia reprovar, né? Que ele seria reprovado, não ia passar de ano e poderia utilizar os mesmos livros. Então, não, né? Não era realmente uma boa notícia. Letra B. Que adjetivo o pai de Juquinha usou para se referir ao filho quando ouviu a má notícia? Então, aqui, ó, quando ele lançou a má notícia, né? Talvez eu não passe de ano. O pai usou essa expressão aqui, ó, espertinho, certo? Então, foi esse adjetivo aí. Letra C. O pai de Juquinha quis realmente dizer que o filho tinha essa característica, ou seja, que ele era realmente espertinho? Justifique sua resposta. Então, na verdade, quando ele usou essa expressão espertinho, né, para se referir ao filho, ele estava mostrando que entendeu a estratégia do seu filho para dizer de uma maneira, né, não tão impactante, não tão direta, que ele não estava indo bem na escola. Então, na verdade, ele não queria dizer que essa característica era do seu filho. Foi só um modo de se expressar, né? Quando ele entendeu a estratégia do filho. Bem no fim, temos aqui, né, a resposta da letra C. Então, vocês poderiam até colocar isso aqui, só que com outras palavras na letra C, porque diz o seguinte: note que o pai do menino entendeu a estratégia do filho para lhe contar sobre uma situação na escola. Dessa forma, usou uma palavra que expressava um sentido contrário, já que o filho não tinha sido tão esperto a ponto de se sair bem da situação. Então, essa aqui é a resposta da letra C, certo? Vocês só daí colocam com suas palavras, ok? Então, a ironia, certo? Essa figura de linguagem, ela é utilizada dessa maneira. Quando você fala algo contrário do que tu realmente queria dizer, certo? Mas para fazer esse jogo de expressões, certo? Então, a ironia vocês estão até acostumados a utilizar, né? Às vezes com os colegas, em sala de aula, enfim. Então, é quando você faz uso de uma palavra que expressa o sentido contrário, mas já com a intenção proposital, na verdade, né? A próxima figura de linguagem é a hipérbole, certo? Então, tínhamos aí na questão 1 um relato da infância de Ziraldo, que é o criador do personagem Menino Maluquinho. Letra A. Ziraldo revela que era um menino que ventava.
O que ele quis dizer com isso? Então, quando ele diz que era um menino que ventava, ele estava associando, né, o seu comportamento no dia a dia com o vento. Ele estava fazendo essa comparação. Ou seja, o vento a gente não enxerga, mas podemos perceber, né, os seus efeitos. Então ele tava usando essa expressão para se referir que ele era um menino levado, né, travesso, um menino que gostava bastante de brincar, que não parava quieto, certo? Letra B. Qual era um dos perigos da infância de Ziraldo mencionado nesse relato? Então, se a gente voltar aqui no texto, a gente consegue identificar, né? Quando ele fala de um rio enorme, ele atribui duas características, né? Um belo rio e enorme. Então, esse era um dos perigos da infância de Ziraldo, certo? Letra C. Releia o período abaixo e assinale a opção adequada sobre o trecho em destaque. Então, ali, ó, foi nesse rio, na cidade para onde meus avós se mudaram, que quase matei minha avó de susto. Então, aqui, ó, que quase matei minha avó de susto. Qual desses aqui identifica, né, melhor sobre essa expressão? Então, o trecho, ele revela uma forma exagerada de se expressar. Então, ali, eu quase matei minha avó de susto. Realmente é uma maneira bem exagerada, né? Ali, revela um modo calmo de se comunicar? Não, né? E o último revela um jeito perigoso de falar? Também não. Então, a primeira é a mais adequada. É uma forma exagerada de se expressar. Então, quando nos expressamos com exagero intencional, certo? A fim de impressionar o leitor ou o ouvinte, empregamos uma figura de linguagem chamada hipérbole. Então, a hipérbole é essa figura de linguagem que faz uso do exagero, mas é um exagero proposital, certo? Tipo, quando você fala, ai, chorei litros, chorei rios. Ninguém chora tudo isso, né? Obviamente. Então, é uma maneira exagerada realmente de se expressar, que é uma figura de linguagem que acredito eu que vocês também usam com frequência, é a hipérbole, ok? Na página 44, então, trazia a figura de linguagem eufemismo. Então, tinha um pequeno texto expositivo, certo, para vocês lerem aí, voltando para a temática, né, da velhice do senhor idoso. Acho que esse episódio aí tá remetendo bastante a esse tema para trazer a reflexão aí para vocês. Mesmo sendo tão jovens, né, pensar aí de quando chegar nessa idade. Letra B, então, ali, né, porque na letra A era uma pergunta mais reflexiva, pergunta oral. Como você espera viver quando for idoso? Então, letra B. Releia o quarto parágrafo do texto e responda por que os itens elencados nesse parágrafo são importantes para a vida de uma pessoa. Então, ele pede para ler novamente esse parágrafo aqui, certo? Que mostra que esses itens eles são importantes para que a pessoa possa envelhecer com qualidade de vida, né? E se torne um idoso saudável e ativo, ok? Letra C. Releia o trecho abaixo. Há aproximadamente 100 anos, uma pessoa que chegasse aos 40 anos de idade estaria perto do final da vida. O que quer dizer estar perto do final da vida? Ou seja, é a mesma coisa que você falar. Uma pessoa que chegasse aos 40 anos de idade estaria perto de morrer, né? Ele quer dizer a mesma coisa. Então, significa isso, estar perto de morrer. Que efeito o autor do texto criou ao optar por usar a expressão final da vida? Então veja bem, vamos colocar na balança. Você usar perto do final da vida e perto de morrer. Qual é que soa de uma maneira assim mais leve, mais suave? Obviamente, perto do final da vida, né? Então, o autor, ele utilizou essa expressão final da vida no lugar de morrer com a intenção de amenizar o impacto, vamos dizer assim, amenizar essa informação, certo? Então, quando a gente tenta
substituir uma expressão mais forte por outra com o mesmo significado, só que amenize o impacto dessa informação, isso é eufemismo, certo? Quando a gente substitui uma expressão mais leve por outra que causa mais impacto, certo? Quer dizer, perdão, eu vou estar substituindo uma expressão que causa mais impacto por outra mais leve, certo? Já com essa intenção, assim, de não causar tanto impacto ao falar ou ao escrever, enfim. Então, quando eu falo final da vida, certo? É mais ameno, assim, mais suave. Já quando eu falo perto de morrer, obviamente soa mais desagradável, né? Então, quando usamos palavras e expressões amenas e suaves para expressar algo desagradável, doloroso ou chocante, empregamos uma figura de linguagem chamada eufemismo. Questão 2. Leia os trechos a seguir e assinale aquele que tiver hipérboles e identifique-as. Então, só para retomar, né? Hipérboles é o quê? O uso de exagero, certo? Então, vocês deveriam marcar esse trecho. Então, ali no segundo trecho, vocês devem ter observado duas expressões, tá? Que são características da hipérbole, ou seja, o exagero intencional na fala de alguém. Então, aqui, ó, na última fala, tem essa expressão, ó, faz séculos que não aparece uma festa. A Bianca convidou meio mundo. Então, ali, ó, faz séculos. Realmente faz séculos no sentido literal? Não, né? Isso aqui é o exagero intencional. A Bianca convidou meio mundo? Também não, né? Isso aí ela tá querendo dizer o quê? Que convidou bastante gente. E ali faz séculos, que faz muito tempo, né? Só que o falante fez uso dessas expressões propositalmente, né? Que é então o caso da hipérbole. Então é o segundo trecho. Questão 3. Identifique na fala a seguir um caso de eufemismo e explique-o. Então, eufemismo, essa figura de linguagem aqui, certo? Quando a gente faz o quê? O uso de palavras e expressões amenas e suaves para expressar algo desagradável, doloroso ou chocante, certo? Então, quando a gente passa uma mensagem ruim de uma maneira mais suave. Então, aqui, ó. Fernando, você faltou com a verdade. Estou muito decepcionado com você. Então, gente, o que é faltar com a verdade? Faltar com a verdade nada mais é do que mentir, certo? É uma maneira mais leve, mais suave de dizer que a pessoa mentiu. Então, o eufemismo aqui, ó, é faltou com a verdade. Eu tô usando essa expressão para dizer o quê? Que o Fernando mentiu, ok? Então, no caso aqui, acho que é o diálogo, né, do pai com o filho. Então, o pai tá querendo dizer que o filho mentiu. Questão 4. Leia a anedota abaixo e identifique a figura de linguagem na fala do paciente. Então, o médico diz assim: então o senhor sofre de artrite. Paciente: não, imagina, eu desfruto de artrite, usufruo de artrite, ela me faz feliz. Então, qual é a figura de linguagem aqui na fala do paciente? Até parece que é um idoso falando isso aqui, né, pelo jeito, pelo jeito irônico, né? Então, ó, já me entreguei. Então, a figura de linguagem utilizada aqui é ironia. Obviamente, ele falou algo contrário, né, bem contrário daquilo que ele gostaria de dizer, né? Ele foi irônico ao dizer que desfruta de artrite, usufrui de... Ninguém desfruta de uma doença, obviamente, né? De um problema, no caso, de saúde. Então, ele foi bem irônico aqui nessa expressão. Certo, pessoal? Então, façam suas correções. Essa atividade aqui era algo bem simples, assim, mas para responder e compreendendo os conceitos dessas figuras de linguagem, ok? Então, um abraço, fiquem com Deus.